A câmera está em movimento. Escura. Apenas o som de passos firmes no asfalto molhado. Uma luz distante. Amarela. Fraca. Ela se aproxima. Vemos uma silhueta. Um homem. Sozinho. Carregando algo pequeno na mão. Seus passos param. Ele coloca aquilo sobre uma superfície de madeira velha. Observa por 3 segundos. Seu rosto é cansado, sem esperança de ser visto, sem pressa. Ele se afasta. A câmera permanece no objeto que deixou para trás. Está amanhecendo. Ninguém viu, ninguém vê. E você também não viu porque não estava ali. Você não estava ali. Mas em 14 dias, todos perceberão. Tarde demais. Marcos tinha 42 anos. E um silêncio que as pessoas confundiam com frieza. Ele não era frio. Apenas entendia que nem todas as coisas precisavam ser ditas em voz alta. Sua filha, Sofia, tinha 8 anos e estava aprendendo a ser invisível também. O apartamento deles ficava na Rua das Acácias, número 47, segundo andar. Não era grande. As paredes eram brancas, mas o tempo as tinha deixado cinza perto das janelas. Marcos acordava todos os dias às 5 da manhã. Não era por disciplina religiosa. Era porque havia coisas que precisavam ser feitas antes do mundo acordar. Sofia dormia com um urso de pelúcia marrom que perdera um olho. Ela o abraçava como se fosse a única coisa sólida do universo. E talvez fosse. Sua mãe tinha partido 5 anos atrás. Não havia explicações bonitas para isso. Havia apenas um domingo de manhã. Uma nota deixada na cozinha e ausência. Marcos trabalha na construção civil, 14 horas por dia. Sábados também. Suas mãos eram cicatrizadas, sempre com resquícios de argamassa sob as unhas. Ele ganhava o suficiente. Nunca ganhou demais. Nunca reclamou disso. A vizinhança não o conhecia bem. Conhecia seu silêncio. A dona Celeste, que morava no primeiro andar e passava os dias na janela, o via sair cedo e voltar tarde. Ela nunca o cumprimentava. Não por mal. Simplesmente não havia lugar para palavras entre eles. Havia apenas o fato de ambos existirem no mesmo edifício. No dia 1º de fevereiro, Marcos fez algo que só ele veria fazer durante 14 dias. Ele pegou uma tábua de madeira velha que tinha achado em um terreno onde trabalhava. Ajustou-a contra a parede lateral do prédio, bem onde a escada de incêndio começava. Depois, com cuidado, prendeu uma caixa de sapatos ali, usando arames reforçados. Dentro havia apenas uma coisa: alimentos não perecíveis, latas de feijão, arroz em pequenas porções, pão integral embrulhado em papel. Sobre a caixa, Marcos colocou um papel com letras grandes, em caneta preta. Pegue o que precisar, sem culpa. Não havia assinatura, não havia ponto de interrogação. Havia apenas a verdade. Marcos conhecia a vizinhança, conhecia os olhares das pessoas quando achava que ninguém as observava. Conhecia as crianças que vinham da escola com os pés descalços porque os sapatos estavam guardados para dias melhores. Conhecia as mães que contavam moedinhas na bolsa antes de entrar no mercado. Conhecia o silêncio das cozinhas vazias e conhecia também o medo daquelas pessoas de pedir ajuda. Por isso ele não pediu que pedissem, ele apenas deixou o caminho aberto. Sofia perguntou por que papai estava colocando comida em uma caixa fora de casa. Marcos a carregava para cima, passando por aquele local. Ela viu a caixa quando desciam. Para o caso de alguém precisar, filha. Sofia fez silêncio. Tinha a idade certa para entender que nem tudo era vida fácil. Tinha visto sua avó contar centavos também. Tinha dormido em quintal de tia. Tinha sentido o peso das escolhas dos adultos, mesmo sem saber seus nomes. Papai, a gente pode ajudar? Marcos olhou para ela. Realmente a olhou. Seus olhos eram grandes e sérios. Já estamos ajudando, meu amor. No segundo dia, a caixa ainda estava intacta. Marcos a checou ao amanhecer,
antes do trabalho. Adicionou mais 2 latas de sardinha. Deixou um pote pequeno de mel. Ninguém tinha pegado nada ainda. Ele não esperava que pegassem rápido. Havia uma vergonha que as pessoas tinham que vencer. Uma vergonha que não era fruto da pobreza, mas da dignidade ferida. Marcos entendia isso porque já tinha sentido também. No terceiro dia, algo tinha desaparecido. Uma lata de feijão. Marcos não sorriu. Não fez nada diferente. Apenas adicionou 2 outras latas no lugar da que tinha ido embora. Ajustou o papel para que ficasse bem visível. Durante essas semanas de fevereiro, Sofia viu seu pai acordar cedo, ir trabalhar sob o sol quente, voltar cansado, subir as escadas do prédio e, antes de entrar em casa, descer novamente apenas para verificar a caixa. Às vezes ele adicionava coisas, às vezes retirava o que tinha estragado. Ele nunca falava sobre isso com ninguém. No quarto dia, havia um bilhete dentro da caixa, dobrado. As letras eram tremidas, como se tivessem sido escritas por uma mão idosa. Que Deus abençoe você! Marcos colocou o bilhete em um bolso do seu jeans. Leu antes de dormir. Não comentou com Sofia. A vida continuava. Marcos construía paredes. Sofia ia à escola e voltava para casa. A caixa ficava ali, naquele lugar entre o visível e o invisível. Muitos a viam. Quase ninguém sabia o que era realmente. O Sr. Geraldes, que vendia jornal na esquina, às vezes passava e via a caixa. Nunca perguntou sobre ela. Sabia, de alguma forma, que havia uma história que não o pertencia. A dona Zilda, que bebia vinho barato e falava sozinha nas ruas, passou perto várias vezes. Certa noite, ela pegou uma lata de leite condensado. Na manhã seguinte, haveria 2 no lugar. No 7º dia, Marcos contou para Sofia sobre um menino que tinha conhecido no trabalho. Um menino pobre, muito pobre. O pai do menino tinha dito que talvez não houvesse comida naquela noite. Marcos havia oferecido um prato de comida para levar. O menino tinha comido na casa dele, em silêncio, com os olhos rasos d'água. As pessoas, às vezes, precisam de ajuda, filha. E está tudo bem aceitar ajuda. E está tudo bem também dar ajuda sem ninguém saber. O importante é saber que você fez a coisa certa. Sofia abraçou seu pai. Ela entendia. Crianças entendem mais do que acreditamos. No 9º dia, havia 2 caixas. Marcos tinha adicionado uma segunda, com roupas limpas e um casaco para a criança. A nota continuava a mesma. Pegue o que precisar, sem culpa. As pessoas não sabiam quem deixava aquilo. Havia suspeitas. Alguns achavam que era uma instituição de caridade. Outros pensavam que era algum rico do bairro cumprindo promessa de santo. Uma mãe, que tinha pegado comida daquela caixa para alimentar seu filho, chorou sozinha no banheiro público. Ela não sabia que era Marcos. Marcos nunca quis que soubesse. Esse era o silêncio dele. Não era silêncio de covardia. Era silêncio de dignidade, oferecida também àqueles que recebia. No 10º dia, a vizinhança começava a sussurrar. Havia boatos de que alguém estava deixando comida e coisas. Algumas pessoas ficaram indignadas, achando que era uma falta de respeito, como se a caridade fosse insulto, como se precisar de ajuda fosse crime. Outras ficaram tocadas sem palavras. Dona Celeste viu Marcos subindo e descendo naquele dia. Ela se inclinou pela janela. Seu corpo era enrugado como papel velho, mas seus olhos ainda viam bem. Ela viu as caixas, viu a nota. Seus lábios se entreabriram. Ela nunca tinha feito nada de importante na vida. Nunca tinha tido filhos. Nunca tinha tido muito. Mas naquele momento, vendo aquelas caixas, vendo aquele homem negro que morava no apartamento de cima, checando se alguém tinha pegado alguma coisa, ela sentiu uma pequena vergonha de si mesma e uma grande esperança. Marcos sabia que aquilo era um peso que nunca seria compartilhado. E isso o tornava livre e prisioneiro ao mesmo tempo. Seus ombros carregavam não apenas o peso do dia de trabalho,
mas também algo que ninguém veria. O conhecimento silencioso de que cada coisa que deixava ali era uma parte dele. Cada lata, cada bilhete, cada gesto guardado. Ele se perguntava, ao pé da escada, se alguém algum dia saberia o preço. Mas esperava que não, porque saber é estragar. No 11º dia, Sofia chegou da escola com uma notícia. Seu amigo Lucas tinha dito que sua mãe tinha supose encontrado comida em uma caixa na Rua das Acácias. Ela tinha chorado. Sofia ouviu isso e sentiu uma sensação estranha no peito. Orgulho, medo, confusão, amor. Naquela noite, ela perguntou para Marcos: "Papai, era você?" Ele estava cozinhando arroz e feijão. O mesmo prato todos os dias, mas feito com atenção, com as mãos feridas pela vida, mais suaves quando tocavam em coisas delicadas. "Como você sabe disso?" Lucas contou. Marcos respirou. Não era surpresa, mas era uma responsabilidade que aparecia agora. O silêncio tinha fim. Não era segredo ruim, Sofia. Era só uma coisa que precisava ser feita. "Mas por quê, papai?" Ele se virou. Seu rosto era cansado. Tinha cicatrizes que ninguém sabia de onde vinham. Suas mãos tremiam um pouco, não de fraqueza, mas de emoção. Porque uma vez, quando você era muito pequena, sua avó deu comida para uma vizinha que ela não conhecia bem. Aquela vizinha estava passando fome. Sua avó não falou para ninguém. Ela apenas deixou um pote de comida perto da porta dela. Eu nunca esqueci. Porque aquela comida não era só comida. Era a mensagem de que alguém se importa, de que você não está sozinho. Sofia o abraçou. Ela era pequena, mas abraçava como se estivesse segurando o mundo todo. No 12º dia, a caixa havia desaparecido completamente. Alguém a havia levado. Marcos procurou pela rua. Nada. Aquela noite ele fez outra, melhor, maior, com mais cuidado, com mais tempo. Colocou frutas frescas dessa vez, maçãs vermelhas, bananas amarelas, ovos, queijo, coisas que as pessoas comiam quando queriam viver bem, não apenas sobreviver. No 13º dia, um menino de uns 10 anos vinha constantemente olhar para as caixas. Ele não pegava nada, apenas olhava. Marcos o observava de longe. Sabia o que era aquilo. Era a luta entre a fome e o orgulho. Era a infância roubada pela pobreza. Naquela noite, Marcos deixou algo diferente. Um pequeno carrinho vermelho de brinquedo, praticamente novo que ele tinha encontrado. Não era caro. Era apenas uma coisa que uma criança poderia amar. O menino pegou no dia seguinte. E Marcos sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. No 14º dia, tudo estava ainda ali. As caixas, a comida, as roupas. O pequeno carrinho tinha desaparecido. A nota continuava. Pegue o que precisar, sem culpa. Marcos olhou para aquilo, para o trabalho de 2 semanas, para as noites que perdeu, dormindo menos porque precisava fazer as coisas certas, para o dinheiro que tirou de seu próprio alimento para botar ali, para o coração gasto dessa idade. Sofia ficava ao seu lado. Ela tinha insistido em vir ver naquela manhã de sábado. "Está lindo, papai." "Está completo, filha. Tudo o que alguém poderia precisar está ali." Ele não sabia que seria a última vez que veria aquilo daquela forma. No 15º dia, Marcos acordou com febre. Nada demais. Um resfriado, uma infecção de trabalho. Seu corpo disse não. Simplesmente não conseguia mais. Sofia o viu deitado. Viu seu pai, que era sempre forte, que era sempre funcional, que era sempre correto, deitado na cama com febre e tremores. "Papai, você está bem?" "Estou bem, filha, apenas cansado." Mas não estava bem, nem um pouco. A febre durou 3 dias. Marcos não saiu de casa, não subiu, nem desceu aquelas escadas, não verificou a caixa. O trabalho de 2 semanas ficou ali, sem verificação, sem manutenção, sem o silêncio de Marcos. No 18º dia, quando finalmente levantou, ainda fraco, Marcos subiu as escadas com cuidado.
Sofia ia à escola. Ele precisava checar aquilo mesmo que doente. Precisava saber. Quando chegou ao local, parou. As caixas tinham desaparecido, não havia vestígios delas. Havia apenas a marca na parede, onde as coisas estavam. O coração de Marcos acelerou, não de raiva, não de decepção, mas de uma sensação aguda de vazio, como se tivesse colocado todas as suas esperanças ali e alguém as tivesse tirado sem avisar. Ele desceu lentamente, entrou em casa. Sofia chegaria em 2 horas. Ele se sentou na cozinha e olhou para suas mãos cicatrizadas. Naquela noite, o telefone da escola tocou. Sofia tinha ido falar sobre um projeto de classe. Havia uma apresentação sobre pessoas que fazem diferença na comunidade. Sofia tinha falado sobre seu pai, sobre as caixas, sobre os alimentos deixados ali, sobre o bilhete "Pegue o que precisar, sem culpa". A professora tinha ficado emocionada. Havia perguntado o nome dele. Sofia tinha respondido Marcos. Marcos da Rua das Acácias, e então tudo começou a se mover. A professora contou para a diretora. A diretora contou para os pais de outros alunos. Os pais começaram a investigar, descobrir, reconhecer. Alguns deles tinham pegado comida daquela caixa. Alguns tinham dado roupas para seus filhos que vieram de lá. Havia um menino que tinha comido melhor, porque havia um carrinho vermelho que vendia em uma festa beneficente. Tudo isso tinha vindo daquela caixa, daquele homem silencioso. Dona Celeste viu a multidão de pessoas na rua, viu carros estacionados, viu câmeras de uma rádio local. Entendeu imediatamente. Seu coração bateu mais rápido. Ela havia visto aquele homem, ela sabia, mas Marcos não queria ser visto. Quando desceu para trabalhar no dia seguinte, já havia pessoas esperando por ele. Jornalistas, pessoas da comunidade, mães que queriam agradecer, crianças que queriam dar a mão para aquele homem que tinha deixado um carrinho vermelho. Marcos olhou para todos eles e sentiu uma coisa que não tinha sentido antes: desespero. Porque aquilo não era para isso. Aquilo não era para ser visto. Aquilo era para ser sentido no silêncio, na dignidade de quem recebe sem saber que está recebendo de um humano específico, de um rosto específico. Não há nada para falar, disse ele, sua voz baixa e áspera. Havia apenas uma pessoa fazendo o que devia ser feito. Mas eles queriam mais. Queriam fotos, queriam nomes, queriam contar a história de Marcos, queriam torná-lo um herói. E Marcos entendia que havia uma tragédia naquilo também, porque herói é palavra muito pequena para uma vida inteira de atos em silêncio. Sofia saiu da escola naquele dia e viu seu pai na televisão de uma padaria. Ele estava bravo, não violentamente, apenas fechado dentro de si mesmo, como se tivessem tirado algo que não poderia ser devolvido. Ela correu para casa. Marcos estava ali em silêncio, com uma xícara de café frio na mão. Papai, eu sinto muito. Eu não queria. Não é sua culpa, filha. Você fez a coisa certa. Você honrou a verdade. Mas havia uma melancolia nele, que Sofia não tinha visto antes. E ela entendeu, naquele momento, que havia roubado dele a única coisa que lhe pertencia, o silêncio sagrado de suas escolhas. Como se o mundo, finalmente vendo Marcos, tivesse chegado muito tarde, porque agora não era mais uma coisa desinteressada. Agora havia expectativa. Agora havia obrigação de ser o homem que as câmeras queriam. Agora havia perda de liberdade. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a vir até a porta de Marcos. Queriam contar suas histórias. Uma mulher chorou e disse que aquela comida tinha salvado seu filho de uma infecção porque ele tinha ficado mais forte. Um homem idoso disse que tinha deixado dinheiro dentro da caixa como uma forma de retribuição. Crianças deixavam desenhos. Marcos recebia isso com um tipo de cortesia que era quase sofrida, porque ele tinha feito aquelas coisas para não ser visto, para que o mundo
continuasse girando e as pessoas tivessem o que precisavam sem ter de encarar o rosto da caridade. Agora, cada sorriso, cada foto, cada gratidão o tornava um impostor de sua própria vida. Cada olhar o mantinha preso. A verdade tinha desaparecido no momento em que as câmeras chegaram e ele sabia que não haveria volta. E agora tinha um rosto, seu rosto. Uma semana depois, uma instituição de caridade o procurou. Queriam que ele trabalhasse com eles. Queriam colocar seu nome em campanhas. Queriam que fosse a face de seu movimento. Marcos recusou. Volta para sua vida. Continua acordando às 5 da manhã. Continua trabalhando 14 horas por dia. Continua vivendo em silêncio. Mas agora há uma diferença. As pessoas o conhecem, sabem o que ele fez. E há uma tristeza nisso que nem todos conseguem ver, porque o significado de um ato muda quando o mundo descobre. O significado muda de humanidade para performance, muda de verdade para narrativa, muda de silêncio para ruído. Sofia o vê todos os dias, vê o cansaço maior agora. Não é cansaço de corpo, é cansaço de ser conhecido, é cansaço de não poder mais fazer nada sem que seja observado e interpretado. Uma noite ela pergunta: "Papai, você é arrependido de ter deixado as caixas?" Marcos a abraça, sua filha, sua razão, sua luz. Nunca, Sofia. Mas aprendi algo. Aprendi que a maioria das pessoas quer saber sobre o bem, quer ser testemunha, quer participar. O bem é solitário apenas até o momento que alguém descobre. Depois, ele se torna público. E público nunca é tão puro. No 24º dia, Marcos passa pelo local onde as caixas estavam. Não há nada lá agora. Apenas a marca na parede. Apenas a memória. Apenas o conhecimento de que daquele espaço saíram vidas transformadas. E daquele dia em diante, as pessoas da Rua das Acácias nunca mais olharam para Marcos da mesma forma, porque agora conheciam seu nome, conheciam sua história, conheciam o preço que havia pagado para fazer a coisa certa. Ele nunca voltou a deixar caixas de comida, não porque não quisesse, mas porque agora havia outra forma. Havia pessoas que sabiam de seus atos, que queriam ajudar também, que queriam ser parte disso. O silêncio tinha terminado, a solidão tinha fim, e talvez isso fosse, afinal, o mais importante, porque um homem que faz bem sozinho é um herói, mas um homem que ensina uma comunidade a fazer bem é algo muito maior. É a mudança real, é o futuro verdadeiro. Marcos entende isso agora. Ainda há tristeza em seu silêncio, mas há também esperança. Porque Sofia crescerá sabendo que os atos certos, mesmo quando nunca forem conhecidos, ainda importam. Que a dignidade é um luxo que todos merecem. Que o silêncio, às vezes, é a melhor forma de amar. E quando alguém lhe pergunta sobre aqueles 14 dias, ele apenas sorri, um sorriso que não alcança totalmente seus olhos, um sorriso que carrega o peso de uma verdade que chegou tarde demais. Um sorriso de alguém que aprendeu que o mundo não pode, de fato, deixar bem. Ninguém descansa. As caixas desapareceram no 15º dia, mas o que ele deixou ali permaneceu e permanecerá para sempre.